Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Palestra Fé, Vida e Evidências, tema 54, o fim da liberdade religiosa. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida, Senhor, que eu possa viver sempre pregando a Tua palavra com verdade e retidão. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Fim da liberdade religiosa. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tem que ter muita perseverança pelas iniquidades que tem no mundo de hoje, povo de Deus. E quem perseverar sempre sairá ganhando. Apocalipse 14, versos 9 e 10. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. É a terceira mensagem angélica. E a terceira mensagem angélica deixa bem claro: aquele que aceitar o selo da besta e adorar a imagem da besta, sofrerá o dano da morte. E temos que respeitar a Bíblia Sagrada. Temos que acreditar nela sempre. Ela é a verdadeira palavra de Deus. E tem a besta que sobe do mar, no Apocalipse 13. Besta que sobe do mar. Marque que é em profecia. Apocalipse 17, 15. Povos, nações, multidões e línguas. E tem a besta que sobe da terra, que é pouco povoada. É uma terra pouco povoada. E quem é a besta que sobe do mar e quem é a besta que sobe da terra? A besta que sobe do mar é a Igreja Católica Apostólica Romana, o chifre pequeno, de Daniel 7. E a besta que sobe da terra é os Estados Unidos da América, que vai se unir a Roma para propagar o decreto dominical, para implantar um decreto dominical. Que daí vai se juntar igreja e Estado para perseguir aqueles que não aceitar o que Roma e Estados Unidos propor no mundo, que é a enganação. Que se tem as três mensagens angélicas, que são do juízo de Deus, tem as três mensagens satânicas, que é o catolicismo, o espiritismo e o protestantismo. Então, vão se unir para perseguir os cristãos. E nas profecias de Daniel, muitos estudiosos, chegaram a estudar e falaram que Daniel e Apocalipse são o mesmo livro. Como se diz, no passado. Os escritores do passado, os estudiosos, já falaram que as profecias de Daniel e Apocalipse são os mesmos. É um só. Daniel é a profecia e Apocalipse é a revelação. Daniel mesmo fala da estátua assustadora, que é a cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. E depois, em Daniel 7 fala, esse é Daniel 2, da estátua. Daniel 7 fala dos animais, que o leão era a Babilônia, que regiu de 605 a 539, o urso, que era a Medopérsia, que reinou de 539 a 331, o leopardo, que é a Grécia, que reinou no ano 331 a 168, tudo antes de Cristo.
e o animal terrível e espantoso, que Daniel não soube descrever, é como se fosse um dragão, né? Que é a Roma, que reinou de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Foi o reino que mais reinou no mundo, que foi a Roma imperial, e agora está vivendo na Roma papal. E as pernas de ferro e de barro são os pés, né, de ferro e de barro são as 10 tribos bárbaras que minaram a Roma Ocidental no ano 476. E tem a ponta pequena, né, o chifre pequeno, que surgiu entre os 10 chifres, né, que tinha o animal terrível e espantoso, e derrubou 3, que são as três tribos que eram arianas, que acreditava num homem chamado Ário, que viveu no ano 300 e que pregava nas ruas que Jesus Cristo não era o Filho de Deus, que era apenas um arcanjo, e que era pelo menos um anjo, um arcanjo, e que não era filho de Deus, e queria modificar as palavras da Bíblia. Só que não conseguiu. E anos mais tarde, tinha 3 tribos bárbaras que seguiam as suas doutrinas, que eram os ostrogodos, os érulos e os vândalos. E foram excomungados dessas 10 tribos, e ficaram apenas 7. O último tribo que foi extirpado foi os ostrogodos, em 538. Aí abriu o caminho para a ponta pequena, o chifre pequeno, reger entre as nações. E regeu de 538 a 1798, 1260 anos. E tem Daniel capítulo 8, que fala da briga entre o carneiro e o bode. O bode era o carneiro era os medos e os persas, e o bode era a Grécia, de Alexandre o Grande. E também tem a ponta pequena e o chifre notável, que expandia até o reino dos céus, que ele mudou a lei. Mudou a lei dos 10 mandamentos, tirou o segundo mandamento, que era não farás para ti imagem de escultura, e mudou o 4º mandamento, que te lembra de dia do sábado para santificar, fez como guardar domingos e festas, quer dizer, enaltecendo o domingo. Por isso que modificou a lei de Deus. E esse homem é Constantino, que, além de prolongar o decreto dominical, o primeiro decreto dominical em 321 depois de Cristo, teve um momento de sua vida que ele mudou para Constantinopla. E nesse movimento de mudar para Constantinopla, em 476, ele morreu, lógico, daí ficou o regente dele lá em Constantinopla, e quem era o rei da época de Roma aí, se não me engano, era Justiniano, que morreu na batalha das 10 tribos bárbaras, em 476. Justiniano é que regeu o Papa. Desculpe, eu esqueci o nome daquele, não sei se era Inocêncio, que morreu na batalha. O Justiniano era o imperador da época, que Roma estava defasada, e falou que a igreja, né, os sacerdotes que regeriam naquele momento, naquele ano de 538, as nações. Ele falou, cabeça de todas as igrejas santas, cabeça de todos os santos sacerdotes de Deus. E aí estava a batalha, que deixou Roma defasada das 10 tribos bárbaras, que eram
As 10 tribos bárbaras funcionavam assim. Eles pagavam tributos a Roma. Eles moravam num campo, né, afastado um pouco de Roma, mas assim não era tão longe. Era não tão perto também. Num campo meio afastado. E eles pagavam tributo a Roma. E além disso, além de pagar tributo, todos os primogênitos de uma família que tinha iriam servir ao exército de Roma. Pegava eles pequeno, ensinava as doutrinas romanistas e cresciam e serviam ao exército de Roma. E toda vez era assim. Teve uma vez que as 10 tribos bárbaras cansaram e falaram: vamos batalhar contra Roma. De tributos a tributos subiam e cansaram. E formaram um exército e combateram o exército romano, a Roma Ocidental, e começaram por mais de 100 anos batalhando contra Roma, no ano 300 até 476, quer dizer, mais de 100 anos batalhando. Inocêncio III, Papa Inocêncio III, que regeu de 1161 a 1216, viveu, 1161 a 1216. E ele disse: entre Deus e o ser humano, debaixo do primeiro e acima do segundo, é menos do que Deus e mais do que o homem. Ele julga a todos, mas ninguém o julga. Quer dizer, blasfêmia, que quem julga a nós todos é Deus, o seu Filho Jesus Cristo. E implantou no ano 1300 a imagens de escultura, que era contra a lei de Deus. Papa Bonifácio VIII, que viveu no ano de 1235 a 1303. Mais adoração de imagens que os papas faziam. E também, quando morriam, eram colonizados como parte de adoração, blasfêmia. Quem curava, quem tinha o poder de curar e quem tinha o poder de danificar as coisas é Jesus Cristo. Mateus capítulo 9, verso 2. Meu filho, os teus pecados estão perdoados. Aí, ó, está aí a história que não te contaram, que foi os anos que mudou a sequência das coisas. Que a igreja implantou as doutrinas falsas, as indulgências que foram criadas para enganar o povo. Vamos ler a passagem de Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, o verso 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Está aí, ó, preceito de homens. Deixa eu achar Tito aqui.
estou achando aqui, povo de Deus, mas com certeza é uma advertência. 321, decreto de Constantino, mudança do sábado para o domingo. 336, concílio de Laodiceia, sábado para domingo. 370, altares, vales, incenso do culto aos santos. Quer dizer, mentira. O que eu estou mostrando aqui é tudo mentira. Doutrinas criadas pela igreja fora das escrituras sagradas. É mentira. 392, Igreja Católica Romana. 400, oração pelos mortos, sinal da cruz feito ao ar, no ar. 590, purgatório. 1438, concílio de Florença. 609, culto à Virgem Maria. Virgem Maria que está no sepulcro, que está debaixo da terra, como se diz. Está esperando a volta do Salvador, Jesus Cristo. Que é Semírides aí. Não é Virgem Maria, é Semírides, é Artemis. 670, início do papado e a missa em latim. 700, batismo de crianças, que é outra coisa também que é errado. 758, confissão auricular no Oriente. Quer dizer, confissão, joelhar no chão e pedir perdão a Deus, não ao Padre. 787, culto de imagens no Concílio de Nicéia. 803, Assunção de Maria em embrião. 894, canonização dos santos. 998, dia de finados. No ano 1000, confissão auricular em toda a parte. Ego te absolvo. Missa sacrifício de Cristo. Peregrinações e romarias. 1074, celibato, padres deixam de casar. Quer dizer, é outra coisa também que a Bíblia não fala. A Bíblia não fala que padre não pode casar. Eu marco um texto aqui para vocês. De Gênesis, que fala de Adão e Eva. Saia da casa do teu pai, junta-se a uma só carne e expande, crie descendências. Acabou. Está falando aqui padre, bispos, pastores, arcebispos, nada que não pode casar. Não fala isso. A igreja proibiu os padres de casar. Quer dizer, mentira! 1076, infabilidade do Papa. 1870, Concílio Vaticano. 1090, Rosário. 1095, Indulgências. 1125, Imaculada Conceição de Maria. 1854. 1215, confissão auricular e transubstanciação confirmados. Concílio de Latrão, companhia na missa. 1229, Inquisição e proibição da leitura da Bíblia. Quer dizer, vai enfatizar a Igreja Católica. Vai amar a Igreja Católica, para vocês verem quem foi a Igreja Católica. 1264, Festa do Corpo de Deus. Procissões. 1317, Ave Maria, reza. 1360, hóstia na procissão. 1414, hóstia para o povo, cálice para o padre. 1513, imortalidade. Promotor Leão X. 1563, tradução, Bíblia, livros apócrifos, purgatório. Confirmado, Concílio de Trento. 1950, Assunção de Maria. Quer dizer, olha só as mentiras, as barbúndias da Igreja Católica. Aí estão os concílios. E as inquisições, que usavam os cavaleiros templários, que eram do Estado. É como se diz assim, a Igreja. Por isso que a Igreja Católica ama ter a união entre Igreja e Estado. Ama o Estado. Por quê? Não concordou com a minha doutrina? Vai lá e persegue eles. É isso que fazia com os valdenses. Fazia com os udigenses. Estão contra a minha lei. Vai lá e mata eles. Tinha os espiões romanistas que viam onde eles estavam e deduravam para os cavaleiros templários
falavam o caminho. E eles chegavam lá e matavam os valdenses, os indulgenses. Quer dizer, por isso que a Igreja Católica ama a união entre Igreja e Estado. E que agora, com a união entre Estados Unidos e Roma, Estados Unidos está louco para fazer união com Roma, que é a Igreja. Igreja e Estado juntos, para voltar a perseguir. Tomás de Aquino, que viveu entre 1225, que reinou, né? Seu ministério de 1225 a 127. Ou 1200 e pouco, né? Pulou aí. Tomás de Aquino, olha o que ele falou. Se não é blasfêmia esse negócio aí. Os hereges podem não apenas ser excomungados, mas legitimamente mortos. Quer dizer, você sabe quem que é os hereges, né? Aqueles que levam a Bíblia debaixo do braço e que diz a verdade. Tem a verdade consigo. Aí está a Inquisição, que matou mais de 100 milhões de cristãos. E vocês amam a Igreja Católica. E esse poder reinou de 538 a 1798. E Justiniano começou toda esse progresso do poder. E teve o general Berthier, que com a ordem de Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa Pio VI. Sei, ó, Napoleão Bonaparte, que não teve uma vida exemplar, né? Que ele não era nenhum santo, era ímpio, que queria conquistar o mundo, mas não conseguiu. Porque em Daniel capítulo 2, versos 44 e 45, fala que ninguém se uniria, que nenhum poder se uniria. Diretório. Há uma coisa mais essencial para a obtenção do fim desejado, e essa é destruir, se possível, o centro da unidade da Igreja Romana deve atingir esse alvo se considerar possível. Quer dizer, indo a favor da Inquisição. Diretório da Igreja indo a favor da Inquisição. Aí está General Berthier, que, por ordem de Napoleão Bonaparte, saiu de Louis, na França, para ir a Roma. E tem a besta que sobe da terra, os Estados Unidos da América. Cordeiro com 2 chifres, mas fala como dragão. Declaração de Independência. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesma, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. O que era? O que os presidentes falavam? Deixa o Estado aqui e vocês a igreja aí. Separação entre igreja e Estado. Todos os presidentes dos Estados Unidos, todos nessas eras, em todo o século, tinha essa concepção. Deixa nós aqui, que é do Estado, e vocês ficam com as suas igrejas aí, bem afastado de nós. Mas hoje é bem diferente, querem se unir. A primeira emenda. O Congresso não poderá fazer leis do que diz respeito ao estabelecimento de uma religião ou a proibição do seu livre exercício. Quer dizer, como se diz, bem olhado, como se diz, que era bem a todos ter liberdade de se expressar. Agora hoje ainda tem, mas pouco tempo. Vai acontecer a perseguição. Então vamos orar, irmãos e irmãs em Cristo, para que
Deus sempre fique conosco e que nos proteja dessa tribulação que virá. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!